Em Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. No ar, Programa Em Pauta, a sua revista eletrônica semanal. Olá, assinante, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso Programa Em Pauta, a sua revista eletrônica diária aqui na cidade de Anápolis. Agradecer também a você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, youtube.com/Programa Em Pauta. Já aproveitar e fazer um convite para você aqui, já está aparecendo os caracteres para você seguir aí as nossas páginas, as nossas redes sociais, né? Tanto aqui no YouTube, mas também lá no facebook.com/Programa Em Pauta e, claro, também no Instagram, @Programa Em Pauta. Vai lá, curta, começa a nos seguir lá e acompanhar todas as nossas atividades, não só aqui na telinha do Canal 14 ou no canal no YouTube, mas também nas nossas plataformas digitais. Te encontro lá nas nossas redes sociais, tá bom? Olha, hoje, essa semana, na verdade, nós vamos falar sobre política. Começando já o processo eleitoral, né, desse ano de 2018, então a gente precisa se conscientizar, falar sobre isso, justamente para você que gosta e para você que também não gosta de política, viu? Porque mesmo que você não goste, vai ser governado por alguém que goste. Então precisa mesmo ficar antenado com relação às propostas, enfim. E a gente faz uma análise inicialmente dos cenários nessa conjuntura política, tanto a nível nacional e quanto também a nível estadual. E para participar desse bate-papo, eu recebi o professor Itamin Campos, que é um cientista político e vai fazer essa análise com a gente sobre esse processo inicial das eleições de 2018. Mas antes da gente chamar o bate-papo com o professor Itamin, quero fazer um agradecimento à turma que me apoia, né, aqui no nosso programa, tá bom? Agradecer ao Mega do Balão, que fica ali na rua Barão do Rio Branco, número 978, bem no centro da cidade. Tem uma promoção fantástica, não só para o Dia dos Pais, mas agora para o mês dos pais, nesse mês de agosto. Então vai lá, papai, filhão, vai lá e confere lá várias oportunidades de presente aí para o seu pai, tá bom? Quero agradecer também a Elegância Boutique, que fica ali na Avenida Santos Dumont, no bairro Jundiaí. Confere lá na Elegância Boutique Anápolis no Instagram e você já vai conferir todos esses looks. Eu já estou aqui com esse novo look, né, da coleção Primavera-Verão e justamente o tom, gente, ó, segundo as meninas lá da Elegância, o tom vai ser esse aqui que eu estou usando nessa calça aqui, as calças skinny, super confortável, e o tom do verão vai ser esse, em tom lavanda, tá bom? Que você pode seguir aí de uma questão profissional para um outro compromisso, enfim, você já está pronta para qualquer ocasião, tá bom? Vai lá, segue Elegância Boutique no Instagram e você vai conferir esses e outros looks aqui também maravilhosos dessa coleção Primavera-Verão. Quero agradecer a BM Comunicação Integrada, que é a agência de comunicação que produz aqui o nosso programa. Precisando de assessoria de imprensa, marketing digital, fale com a BM Comunicação Integrada, no 991057392. Balas de coco, dona Neuza, delícia, hein? Já derretem na boca só de falar. Pois é, encomendas para todo o Brasil e a nível internacional também. É só te chamar no WhatsApp, no 62 99674 9282. 99674-9282. E agradecer também a Clínica de Estética e Beleza Paula Castro, que me produz para apresentar o programa aqui para você, tá bom? Aberto diariamente, inclusive aos domingos e feriados. O telefone de lá é o 3943-4545. Bom, agradecendo a todos, te convidei para as nossas redes sociais e agora te faço um outro convite. Venha participar conosco nesse bate-papo com o professor Itamin Campos, falando sobre política. Vamos lá. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade, com a jornalista Blenda Maraíza. Olá, assinante, seja bem-vindo. E você que nos acompanha também aí no nosso canal do YouTube, a mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta. Hoje a gente recebe o professor Itamin Campos, que é cientista político, e vamos fazer uma análise aí da conjuntura política atual, tanto para o cenário nacional e, claro, também a gente não pode esquecer para o nosso cenário estadual. Professor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. É um prazer meu de estar com vocês aqui. Muito bem, né? Vamos lá. Vamos discutir aquilo que a gente tão gosta e a verdade que a gente também precisa conscientizar as pessoas, né? Que é a política, né, professor? Exatamente, eu trabalho com política e acho que é necessário realmente, é um papel importante que se tem. E sem política, como é que você vive? Não vive. Realmente a política termina sendo
o grande alicerce da construção do país. Embora não seja compreendido, embora a política seja tida como, não haja uma rejeição muito grande da política, mas sem a política o país não funciona. Então vamos construir um país diferente, com uma política diferente e com base no povo, de um povo consciente. O que o senhor avalia por essa dispersão das pessoas, nessa aversão, melhor dizendo, aí, pela política que a gente tem visto aí da comunidade? Olha, uma das características que tem é que todo esse processo de desmando, de corrupção, de falta de recursos, de falta de condições do país, a culpa é da política. Quer dizer, a culpa do político, a culpa é da política. Quer dizer, então, a tendência das pessoas é de rejeitarem. Quer dizer, das mulheres principalmente, é interessante que as mulheres, quando a gente vai conversar, os homens ainda fazem roda, conversa, as mulheres têm uma rejeição natural pela política. Quer dizer, que é uma pena. Mas, de qualquer forma, eu acho que não é só o Brasil, é um fenômeno praticamente do mundo inteiro, de um certo desgaste da política, né? Tem um livro de um francês que ele fala o horror à política. Então ele trabalha como as pessoas vão reagindo aos desmandos, aos descasos, às condições que a política vai fazendo, inclusive não atendendo as coisas, não cumprindo, cobrando, punindo. Quer dizer, então ele trabalha com isso, mostrando como o processo democrático, pelas características que o processo democrático tem, de permitir, de ser aberto, vamos dizer, você não tem um padrão diferente, a democracia no Brasil é diferente da democracia na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, vamos dizer, há uma diferença. Essas diferenças, como não são engessadas, levam, de fato, a determinados desvios que fazem com que as pessoas rejeitem. E chegar à situação que a gente está vivendo. Tem uma certa resistência à questão dos dirigentes e tal, embora sem isso você não constrói além de ser candidato, digo que é uma ditadura, é exatamente a falta de política. Você chega e endurece, você não quer prende, você não quer dizer, é solução? Não é solução. Quer dizer, a solução não é solução. Quer dizer, você manda matar, manda prender, manda fazer isso, aquilo. Quer dizer, então você tem a liberdade, então não é um espaço de liberdade, a política é um espaço de liberdade. De expressão, né? Cada um se expressar, as suas ideias, enfim, né? Sim. A verdade, a política está em todas as instâncias, mas a política partidária, acho que só a comunidade, de uma forma geral, só se envolve realmente quando começa o pleito eleitoral. E aí que está o perigo, né? Tem um escritor francês que trabalha com a questão da microfísica de poder, né, o Foucault, trabalha com a questão da microfísica de poder, que é exatamente, você tem, a malha de poder é uma malha que você se envolve, quer dizer, você é uma pessoa que tem mãe, tem pai, tem irmão, tem filhos, tem isso, tem aquele outro, quer dizer, nas relações que se estabelecem, são relações de poder, quer dizer, às vezes não é caracterizado, a mesma coisa no Estado. Mas tem suas lideranças, né? Você tem seus controles, suas formas de representação, quer dizer, então, a família exige determinadas condutas que você, às vezes, você não acha que seja, quer dizer, que é legal, quer dizer, você chega, tem determinados pontos diferentes e determinadas condutas que fazem parte de cada um dos núcleos. A família, a escola, o Estado, quer dizer, você, então, isso são regidas por um sistema de poder. São, às vezes, hierarquia, às vezes não, mas sistema de poder. E aí que está a problemática. A gente está introduzindo essa questão de política justamente para a gente depois fazer análise, né, do momento, do cenário atual que a gente está vivenciando, né, nessa atual situação. E as pessoas não participam, não se envolvem, e aí que mora o perigo, né? Porque esse eleitor que não se envolve, que fica indeciso, é ele que define a eleição, professor? Então isso é uma coisa assim, o envolvimento da participação, ela traz um conhecimento e uma forma
até de agir. Quer dizer, então, a campanha, por exemplo, a campanha política, ela é necessária, porque é exatamente não só os candidatos se manifestarem, dizendo qual é a proposta deles, mas inclusive o envolvimento do eleitorado, não como cabo eleitoral, mas as pessoas saberem e terem conhecimento, saberem o que é, como não é, como é que é, exatamente porque nesse processo de construção, é um processo de construção. Como é que você constrói sem participar? Como é que você constrói sem dar palpite, né? Sem se envolver? Quer dizer, então, é isso que é falta. Quer dizer, há uma série de condições na história brasileira que tolheram isso. Quer dizer, quando você pega o eleitorado brasileiro, você tem que quase 50% do eleitorado é semi-analfabeto. Né? Então, não é só o fato de não ter escola. Quer dizer, então, quando você entra pela escolaridade, a coisa fica pior ainda. Né? Mas você tem quase 10% de analfabeto. E tem uma percentagem muito grande se você for falar no analfabetismo político, aí aumenta muito mais ainda. É maior ainda. É maior ainda. Quer dizer, então, isso é ruim. Quer dizer, a escola e a vida, você tinha que ser trabalhado. Inserido isso desde o início, né? Não ideologicamente, no sentido assim, de chegar e de seguir uma ideologia, mas de né? discutir. Debater a política. Você né? debater a democracia. A história política brasileira, né? O que é a cidade? A cidade é do prefeito, a cidade é dos vereadores? Não. A cidade é do povo. Como é que o povo assume? Não. A cidade, aí o pessoal acha que a cidade é do prefeito, a cidade é do vereador. Não é, a cidade é do povo. Quer dizer, como? As praças, as ruas, o transporte coletivo, a energia. Como é que se vive sem energia? Quer dizer, então essa discussão do público, era uma discussão fundamental e não é feita no Brasil. O processo republicano brasileiro foi todo tolhido, e das grandes travas da questão brasileira é a não discussão da questão republicana. Nós discutimos democracia, mas a questão republicana de quem é, quando você sai do Império para a República, bom, o Império, todo o Brasil pertencia à família real. Certo. Aí a família real sai de cena, a quem pertence o país? Ao povo brasileiro. Quer dizer, bom, só que uma elite assumiu isso e começou a controlar tudo. Quer dizer, então esse povo estava ausente. O José Murilo Carvalho trabalha com isso. Né? Esse povo estava ausente. Aí outras pessoas assumiram e fizeram pior do que os reis, os imperadores naquele período. Quer dizer, tem que resgatar isso. Tem que resgatar esse caráter republicano. O gosto pela história, né? Se envolver pela história. Então, falta conhecimento. Na verdade, a base é essa, né? Acho que a base que a gente precisa mesmo é a educação, né, professor? A educação é fundamental. Para a gente realmente ampliar e aí sim haver uma mudança na sociedade, só através dessa politização da nossa sociedade, né? No sentido abrir, né, positivo, a cabeça das pessoas. Da participação de você chegar, escolher um candidato e querer que esse candidato cumpra aquele papel que ele assumiu. É que se você estiver politizado, você sabe cobrar, você sabe exigir, você sabe escolher. Exatamente. Essa é a... Aí, então, porque aí quando você vai ver, sei lá, mais de 80% do eleitor, vai dizer, quem você votou na eleição? Não sei, não lembro. Não lembro de quem votou. Quer dizer, que compromisso eu tenho com o meu voto? Se eu votei em você e eu não cobro nada de você. Quer dizer, e os candidatos assumem isso também e não dão resposta do que eles fazem. Não dão resposta. É uma sucessão de deixar um para um lado, outro para o outro. Não há uma resposta. Olha, para você que está sintonizando aqui agora, nesse momento, seja bem-vindo. Nós estamos com o professor Itamir Campos, que é cientista político. Estamos aqui debatendo inicialmente aqui sobre a questão da política e vamos entrar daqui a pouquinho no cenário aí nacional e também nessa conjuntura estadual. Afinal de contas, começa já essa semana, quinta-feira, né, o processo das eleições 2018. E pelo que a gente tem visto aí, tem muito eleitorado indeciso e ninguém sabe ainda em quem votar e, na verdade, falta essa conscientização política. Por isso nós estamos debatendo aqui, né, professor? E essa comparação que o pessoal insiste em fazer com os Estados Unidos é positiva ou não tem nada a ver? Até porque o processo é totalmente diferente. Eu acho que é outra realidade. Os Estados Unidos, quando você tem a formação americana,
Por exemplo, os Estados Unidos teve uma revolução, né, que libertou os escravos e tal, e assim, morreu muita gente e tal, convulsionou o país, mas que deu um sentido. Nós nunca tivemos assim, esse tipo de movimentação, quer dizer, felizmente, sei lá, é um negócio assim, nós nunca tivemos, a gente nunca teve. A realidade é outra, né? A realidade é outra, a formação americana é a formação evangélica, a formação nossa é católica, é católica, quer dizer, a formação americana é a formação liberal, o liberalismo que eles trouxeram faz parte da estrutura americana. Nós, eu não sei que tipo de formação a gente tem, quer dizer, a gente não tem uma formação liberal, assim, não tem, é mais, vamos dizer assim, é mais estatal, quer dizer, porque se você pensar, por exemplo, que o Getúlio vai construir o Brasil moderno, ele constrói a partir do Estado. Então, é o Estado que vai criar, vamos dizer assim, a indústria, que vai fomentar a indústria, que vai, quer dizer, então, isso tem um viés diferente, traz um viés diferente. Então, nós temos um apego a determinadas coisas que os americanos não têm. Então, vamos dizer assim, há diferenças e não se pode, quer dizer, a gente não pode de jeito nenhum fazer o que o pessoal fez quando foi na proclamação da República no Brasil, de vir com o presidencialismo, porque os Estados Unidos era presidencial. Quer dizer, eles discutiram, quando eles foram criar o presidencialismo lá, eles não queriam um rei, eles estavam se libertando da Inglaterra, não queriam um rei, e aí eles fizeram o presidente por quê? Porque o presidente era alguém que era, vamos dizer assim, tinha poder, mas não tinha coroa, quer dizer, então não era hereditário, tinha que ser eleito, quer dizer, então tem uma série de características. Aí o Rui Barbosa e outros nossos ilustres copiaram dos Estados Unidos o presidencialismo, quer dizer, nós tínhamos uma tradição parlamentar que foi quebrada e colocou o presidencialismo, que dá no que deu aí. Bom, as pessoas com essa falta de conhecimento, justamente sem contexto histórico, enfim, tem a ignorância, né, de não envolvimento político e, como nós estávamos até conversando aqui em off, né, questão de anular o voto. É totalmente no processo que a gente existe, se fizer uma situação dessa, como você diz, de voto de protesto, está protestando totalmente errado, né, professor? Isso é outra coisa, porque a legislação brasileira foi mudada, né, e muita gente tem o protesto como uma forma de sair disso, assim, de rejeitar. Então a rejeição é, não voto em ninguém, vou anular meu voto. Bom, só que no processo eleitoral, os votos de não comparecimento e os votos nulos caem na mesma vala, e aí você computa os votos válidos, que vão dar o número de deputados eleitos, e vai na eleição de senador e de presidente e de governador, vai dar a maioria para quem vai ser eleito. Quer dizer, então, não é computado. Se 90% da população votar, né, anular o voto, vamos dizer que houvesse um movimento nesse sentido, e 90% de vez em quando acontece, anula o seu voto. Se 90% da população resolvesse anular o voto, os 10% elegeria todos os cargos. Quer dizer, então, vamos dizer assim, o eleitor deve procurar o melhor, o menos pior, quem pode resolver, quer dizer, tentar trabalhar alguma ideia que seja compatível com a sua, trabalhar a realidade que tem. Claro que aí a gente tem que trabalhar para mudar também. Quer dizer, para ver se aparecem candidatos melhores, porque é uma dificuldade de seleção de candidatos, é uma dificuldade mesmo, porque os partidos são oligarquizados, eles têm um controle, e esse controle se estende tanto para a questão dos candidatos, como para a questão de recursos. Quer dizer, quem vai ter recurso no partido? Quem vai ter chance do partido? Os partidos controlam. Quer dizer, o papel da mulher é um negócio também complicado. Quer dizer, então tem uma série de coisas que é preciso, vamos dizer assim, nessa questão do voto nulo, ter claro que o voto é um voto perdido mesmo, porque não vai ser contado. Você está perdendo tempo. Nem do jeito nem do outro. E os votos brancos, professor? Não, a mesma coisa. Os votos, também. Porque eles, pela legislação, computa os votos válidos, certo, e o resto
desaparece. Então, vamos dizer assim, tem tantos votos, o comparecimento foi. Então, quando a gente trabalha com as estatísticas de eleição do Congresso, o Congresso tem sido eleito por minorias. O Congresso tem sido por uma série de razões, quer dizer, as pessoas não sabem votar, as pessoas, quer dizer, existem os que não comparecem. Então, o Congresso tem sido eleito por menos de 40% dos votos dos eleitores, quer dizer. Por quê? Porque as pessoas não sabem o nome, erram o nome do congressista, erram o nome deles, não sei o que lá e tal, e os votos terminam sendo, vamos dizer, sendo anulados, de certo modo, por desinformações, por falta de interesse, não sei o que lá e tal. Você leva a listinha com aquelas colas, e às vezes erram, lá bate o número errado e tal, quer dizer, então isso acontece demais, assim, nos processos eleitorais. Falando nesse processo eleitoral de urna, né, a urna eletrônica e na urna antiga, o senhor acredita que a gente avançou com relação à urna eletrônica? Olha, eu acho que sim, eu acho que o pessoal fala que, por exemplo, bom, claro que você pode ter fraude, pode existir fraude. Como existe fraude também, você tem no seu computador, no seu cartão de crédito, você tem realmente um sistema de fraude possível. Agora, o negócio é o seguinte, as eleições antigas, as fraudes estavam principalmente na computação do voto, na quantidade do voto. Quer dizer, você tem, vamos dizer, existe um folclore, todo um folclore nesse sentido, mas assim, a gente tem conhecimento de pessoas que são eleitas, eram eleitas na contagem do voto. Quer dizer, no endereço do partido, quer dizer, o que você tem no processo é que as eleições de antigamente, as eleições onde o voto era o voto do papel, e havia, vamos dizer assim, as grandes reuniões para a apuração dos votos, havia, mesmo conjuminando com os partidos, com o interesse dos delegados do partido, o interesse de desviar determinados votos para determinados candidatos e eleger aqueles candidatos. Quer dizer, então, o que tinha de barganha, o que tinha de troca, o que tinha de coisa dessa natureza, é muito. Era infinitamente então, por maior. exemplo, eu tenho um conhecido nosso, que foi candidato a deputado federal, certo. E ele sabia que tinha tido mais votos, mas o partido dele levou os votos dele, quer dizer, desviou um pouquinho, levou a maioria dos votos para outros candidatos. Quer dizer, então isso é um negócio que tem, quer dizer, e hoje não conseguia se controlar, né? Não tinha como controlar. Véio. E hoje agora é uma forma melhor, hoje, né? Você tem denúncias e tal, mas assim, eu acho que... bem menos. Eu acho que menos, inclusive assim, há um tipo de possibilidade de checagem, de coisas assim, que eu, quer dizer, não acredito, vamos dizer assim, algumas coisas que o pessoal fala, certo. Mas assim, por conta de... Porque a tecnologia hoje é uma realidade, não tem jeito. Professor, e a questão a gente tem visto muitos partidos mudarem as nomenclaturas, os nomes, mas a base continua a mesma, né? Para tentar ganhar eleitores aí, nessa questão de novidade. Por exemplo, hoje você tem o Partido Podemos, que foi um partido que hoje teve uma presença marcante na Espanha, e é um partido novo, com dirigente e tal, e tal, e tal. Aí o Brasil, o que é que eles pintaram as paredes novas, mas continuaram com o conteúdo igual. Com conteúdo antigo. Então eles pegaram, dizer assim, de novo só tem os nomes. Quer dizer, então, de novo só tem os nomes. Então você tem realmente... A modinha do novo agora? Aí você pega a direção dos partidos, são todos com 10, 15 anos, desde quando fundou aquele partido, né? E está do mesmo jeito. Então realmente, vamos dizer assim, de novo só tem a nomenclatura. Olha, a gente vai encerrar essa primeira parte aqui com o professor Itami Campos e a gente continua amanhã trazendo mais novidades e a gente ainda nem entrou no cenário político, só para deixar um gostinho de quero mais aí, e a gente volta amanhã. Até amanhã, né, professor? Até amanhã. Então. Até amanhã. Em Pauta. Em Pauta. Jornalismo dinâmico e com credibilidade. Com a jornalista Blenda Maraíza. No ar. Programa Em Pauta. A sua revista eletrônica semanal.